Boa noite, pessoal. Estamos muito felizes aqui, ter tanta gente juntos, né? O tema é urgente, o tema é muito interessante. A gente está com muitas mudanças este ano, né? Teve a 14.300, a Lei 14.300 em janeiro, promulgada em janeiro, que já está em vigor, mas ainda não está regulamentada, né? E a ANEEL, que deveria ter regulamentado ela até início de julho, está correndo atrás do tempo e ela enviou uma nota técnica 41 para as associações. Essa nota técnica ainda não é pública, mas é uma prévia do que a ANEEL está imaginando. Então a gente já está discutindo isso e esta semana, né, teve essa decisão do Ministério de Minas e Energia permitindo para todos os consumidores do Grupo A entrar no Mercado Livre. Então, tudo isso vai mexer muito nas opções que a gente tem de modelos de negócio com geração distribuída, porque né, por exemplo, quem entra no Mercado Livre não pode mais fazer geração distribuída, mas pode ser autoprodutor. Então, tem muitas regras que estão mudando e a Marina Meia, ela vai explicar o mais importante dessas regras aqui agora, onde a gente está, né? Porque ainda tem muita decisão pela frente. A gente está no meio do caminho, no meio do processo. A doutora Marina Meia, ela é diretora jurídica do INEL, ela representa a Energy Solutions aqui no Brasil, certo, Marina? Então, Isso, está Hans, obrigada. está contigo. Ela Muito ministra obrigada. para nós também sobre esse tema. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos vocês aí, pedir perdão pela mudança de horário. Na verdade, foi até o pedido de algumas pessoas que queriam assistir a live e falaram, doutora Marina, não dá para a gente jogar para depois do expediente, não? Então, peço perdão aí nesse sentido, mas a gente tem muita coisa bacana aqui para falar. Então, já vou abrir aqui a apresentação, a gente vai falar dos principais pontos aí, como o Hans comentou, da Lei 14.300, dessa nota técnica da ANEEL, que traz a minuta aí da resolução, que vai preencher as lacunas da lei. A gente vai falar da recente portaria que saiu publicada essa semana do Ministério de Minas e Energia, portaria 50, como que isso impacta os projetos de geração distribuída. Foi publicado também hoje uma consulta pública para abertura total do Mercado Livre. Então, já a partir de 2026, consumidores de baixa tensão já vão poder migrar para o Mercado Livre. Então, tem muita coisa acontecendo e eu acho que a minha resposta para vocês aí e o meu ponto de esperança é que a geração distribuída vai permanecer, a gente não precisa ficar desesperado. Eu acho que os pontos vão, em algum momento, chegarem a ficar juntos ali, em algum pedaço, né, que seja ali convergente, mas não é para ninguém ficar desesperado, mas a gente tem que ficar atento, né, às regras, como que vai ser. Então, por isso que a gente preparou essa live aqui para vocês. E aí a gente vai organizar as perguntas de maneira que todo mundo tenha ali, né, uma resposta, e qualquer coisa depois também, se continuar como dúvida, podem passar para o Hans também, tá? Sem problema. Deixa eu colocar no módulo de leitura aqui, então. Como o Hans já me apresentou aí, eu sou diretora jurídica do Instituto Nacional de Energia Limpa, que é o INEL. O INEL, ele ficou à frente aí de, inclusive, a gente trabalhou na elaboração e na escrita da Lei 14.300, junto com Lafayette Andrada. Então, o Weber, que é o presidente do INEL, o Weber Galassi, juntamente com uma equipe de pessoas, né, e o deputado Lafayette Andrada, inclusive eu, ajudamos ali em pontos principais da lei, né? A lei também teve ali uma alteração recente esse ano, que incluiu ali as usinas flutuantes e o benefício do REID, que são pontos positivos também. E como o Hans mencionou também rapidamente, uma breve introdução, eu estou como diretora jurídica também da Energy Global Solution, além de advogada na área de energia desde o comecinho, desde a publicação da resolução 482, e já estou com o pessoal da Solaris Treinamentos já há bastante tempo, acho que mais de 5 anos aí, já completou uma mão cheia, né, Hans? E temos um curso lá voltado específico para a parte regulatória de energia, que eu falo pontos além, inclusive, da geração distribuída. Então, eu trato ali dos principais modelos de contrato na geração distribuída, eu falo do mercado livre também de energia,
A gente vai incluir agora um tópico novo, que eu vou explicar um pedaço da parte das tarifas, como que impactam os projetos, né? Os modelos de negócio novos também, que a gente pode praticar tanto na geração distribuída como no Mercado Livre, eu faço esse comparativo aí. Então, é um curso bem rico, além de eu trazer para vocês também a análise societária e tributária desses projetos aí de geração de energia, quer sejam projetos de geração distribuída ou em outro formato, que a gente também traz isso aí como novidade no curso. Então, não deixem de acompanhar depois lá no site da Solaris, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com as principais regrinhas, né? E o que teve de mudança aí? Muita gente me pergunta como que vai ser o prazo aí de vacância, que é aquele período de transição, né? O que aconteceu durante esse período? Qual que é o direito adquirido que eu tenho ali das minhas unidades consumidoras, do meu processo de conexão? Então, antes da gente falar desse direito adquirido, eu trago aqui para vocês, nesse primeiro slide, apenas uma introdução ali da geração distribuída dentro desse contexto de transição energética, né? Ela inaugurou uma nova fase no nosso setor elétrico brasileiro, sim, porque ela trouxe ali uma descentralização da energia, ela traz também tecnologias junto com esse desenvolvimento das pequenas usinas, das médias usinas e das grandes usinas. E antes da gente ter a Lei 14.300, a gente teve, então, aí o berço da geração distribuída, como todo mundo já sabe, que foi a resolução normativa da ANEEL número 482, do ano de 2012. Ela foi alterada depois por duas outras resoluções da agência, que acabaram sendo incorporadas agora na Lei 14.300. E muita gente me pergunta, doutora Marina, a resolução 482 foi revogada? Não, não foi revogada. Eu vou falar depois um pouquinho para vocês da nota técnica 41 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que o Hans mencionou rapidamente, mas dentro da Lei 14.300 a gente tem essa previsão, tem um artigo falando que a Agência Nacional de Energia Elétrica ela deveria estabelecer esses marcos e a valoração da geração distribuída em até 180 dias depois de publicada a lei. Então, o prazo veio um pouco atrasado, porque a lei foi publicada 6 de janeiro desse ano, e era para ter trazido essa minuta dessa resolução em julho desse ano, né? E veio com um pouquinho de atraso, porque a gente teve acesso a essa consulta pública, entre aspas, a um início de uma consulta pública no começo de agosto, ali, meados de agosto. Então, veio com um mês de atraso. Mas ela vem regulamentando e preenchendo as lacunas de vários pontos que a Lei 14.300 trazem como um comando que tem que ser feito pelo órgão regulador, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí, dentro dessa minuta, tem vários pontos novos também, que eu vou contar aqui um pouquinho para vocês. E dentro dessa minuta, uma das propostas era revogar a Resolução 482. Né? Então, a gente tem agora um espaço para discutir isso, que vai ser aberta uma consulta pública, e aí a gente tem que entrar com as nossas contribuições. É essa fase que a gente está. A consulta pública chegou a ser votada num processo na ANEEL, mas depois ela foi retirada de pauta, então a gente tem que esperar vir um processo de consulta pública para a gente contribuir com a minuta dessa resolução e essa nota técnica que eu disse para vocês, a 41. Mas, de toda forma, a gente tem hoje, então, a Lei 14.300 como marco legal da geração distribuída, em vigor 6 de janeiro desse ano, e complementando ela, a gente tem a Resolução Normativa 482, continuamos em alguns pontos com ela, e a Resolução 1000 da ANEEL de 2021. Essa Resolução 1000, aqui está 2022, mas ela é de 2021, tá, pessoal? Acho que saiu 2 aqui, foi um errinho de digitação, perdão. Essa resolução 1000 do ano de 2021, o que ela traz de importante para a gente? Além dela revogar 64 resoluções da ANEEL, ela revogou uma resolução que tratava ali dos direitos dos consumidores, dos deveres, das obrigações e de vários conceitos importantes, que era a resolução 414. Então, ela incorpora a resolução 414, ela traz ali novos conceitos no processo de conexão, então os nomes antigos ali da solicitação de acesso, do parecer de acesso,
são mudados a partir dessa Resolução 1000. Então, a gente tem o orçamento prévio estimado, que é um novo nome dentro do processo de conexão, e vários outros conceitos importantes. E algumas regrinhas ali também do procedimento de distribuição são tratadas na Resolução 1000. Então, eu sugiro que todos leiam, porque ela é super importante, e no nosso curso da Solarize a gente fala sobre ela também. E aí, fechando, então, aqui esse raciocínio, né, a gente teve a geração distribuída, então, trazendo esse processo aí de descentralização, descarbonização, digitalização, democratização e desregulamentação do setor. Essa desregulamentação é no sentido de elaboração de políticas públicas que tragam aprimoramento de uma norma já existente, exatamente o que aconteceu também aqui no caso da geração distribuída. E vamos falar também um pouquinho hoje, né, dos principais contratos aí também, eu vou listar para vocês, né, pelo menos para quem não conhece, quais são as novidades também nos modelos de negócio que a Lei 14.300 trouxe. E aí, fechando aqui esse slide, a geração distribuída, com a Lei 14.300, trouxe novos conceitos, então, o consumidor gerador, hoje, além de outros conceitos novos, e no futuro, que já é o presente aí, bem real, esse consumidor vai poder, inclusive, armazenar a sua própria energia, e a gente já tem nuances ali também disso na Lei 14.300. E aí, pessoal, a gente chega na grande dúvida aí do setor, né, como um todo, e na corrida solar que teve ao longo do ano de 2022 todo, né? Todo mundo aí querendo pegar esse período de transição. Então, primeiro ponto, o que é esse período de transição? O que são esses 12 meses ou vacância que a lei trouxe e como que eu posso estar resguardado ali com o meu direito adquirido? A lei foi publicada 6 de janeiro desse ano, né? Então, ela entra em vigor um dia depois, 7 de janeiro de 2022. Durante 12 meses, né, até 7 de janeiro de 2023, eu posso entrar com um processo de conexão e ficar dentro do atual sistema de compensação de energia elétrica. Então, o direito adquirido, ele vem explícito na Lei 14.300 para 2 pontos importantes, que é esse quadro vermelho que eu trouxe aqui para vocês, que eu já vou explicar como que funciona, mas ele veio também para esse período de transição. Mas para esse período de transição, a gente tem que tomar cuidado como que vai ser aplicado esse período de transição e como que eu vou ter aquele direito preservado, tá? Então, tem que ter cuidado e algumas ressalvas. O direito adquirido, que é o direito adquirido puro, vamos chamar assim, né? O que eu já tenho o meu direito preservado e ninguém pode mexer nele, né? A gente está num Estado democrático, né? O Brasil tem isso, a Constituição garante isso para a gente. Então, a gente tem que ter essa premissa básica, principalmente para quem já tem os projetos. Tá? Então, isso vem logo lá no artigo 1º da lei, no parágrafo único, remetendo aí essa principal proteção desse direito adquirido. Então, seria para quem? Para quem já tem o parecer de acesso assinado, né? E os contratos, a lei não fala os contratos, mas a gente subentende quem tem o parecer de acesso, na mini geração distribuída, acima de 75 kW, vai ter assinado ali o CUG e o CCR, né? Então, se eu tenho o parecer de acesso, eu tenho os contratos assinados. Então, os contratos, ninguém pode mexer naquele direito adquirido, naquela compensação, naquele sistema que eu já tenho lá assinado com a distribuidora. E quem mais tem esse direito adquirido? Quem fizer o protocolo da solicitação de acesso em até 12 meses contados da publicação da lei. Tá? Então, quem fizer o protocolo, porque a lei fala protocolo da solicitação de acesso, e aí a gente tem que analisar esse protocolo também, né? Então, como que a gente analisa isso? Eu fiz um protocolo na distribuidora e tive uma reprova? Se eu tive uma reprova, ele não está valendo. Se eu fiz o protocolo na distribuidora e ele está ok, eu mandei um e-mail lá para o meu agente de relacionamento, eu não tive nenhuma reprova, então ele está valendo e ele serve ali como um resguardo do meu direito adquirido. Então, por isso que houve também essa grande corrida nesse ano para todo mundo pegar aqui, né, esse pedaço do direito adquirido. Então, isso é super importante, tá, pessoal? Agora, uma questão que não tem nada a ver com esse quadrinho vermelho aqui, que a gente não pode confundir. A questão da potência, por exemplo, né? A gente tem lá, logo no artigo 1º da Lei 14.300 também,
os conceitos novos que a lei trouxe. Então, a gente tem fontes despacháveis e fontes não despacháveis. A gente sabe que as fontes solar e eólica tiveram uma diminuição de potência com a entrada em vigor da Lei 14.300 e passaram de 5 megas para 3 megas. Então, vamos analisar esse exemplo que eu dei agora desse direito adquirido. Se eu sou uma unidade consumidora, que eu vou entrar com uma solicitação de acesso esse ano, na fonte solar, eu não vou ter ali já garantido 5 megas. Aí a minha potência vai ser considerada 3 megas, tá? Porque a lei não fala nada relacionado à potência. A questão do direito adquirido aqui protege o processo de conexão. Só que a gente também tem que analisar isso dentro dos casos práticos, né? Muita gente me conta, fala, doutora Marina, eu entrei com uma solicitação de acesso na distribuidora XYZ pedindo 5 megas para ver se colava, né? E a distribuidora aceitou. Então, se aceitou, ótimo, maravilha, vai lá, assina correndo para esse acesso. Mas é um risco, porque isso não veio de maneira clara aí na Lei 14.300. Mas na nota técnica 41, a gente não vai falar muito da nota técnica 41 hoje, veio trazendo ali o esclarecimento de alguns pontos, e esse ponto veio lá também, tá? Então, é importante a gente lembrar o que, pessoal, aqui desse slide. O direito adquirido, ele cobre essas duas questões que eu trouxe para vocês. Quem já tem o parecer de acesso assinado, né? Já tenho ali meu processo concluído, já assinei os contratos com a distribuidora, eu não posso ter aquilo ali alterado de maneira nenhuma, porque é um resguardo, é a minha segurança jurídica do meu processo que eu já assinei lá atrás. E quem fizer o protocolo dessa solicitação de acesso em até 12 meses contados da publicação da lei. Então, até 7 de janeiro de 2023. Né? Ninguém vai deixar para fazer aqui no último dia, né? Então, vamos ter um pouquinho de conservadorismo aí, até o dia 5, 6 de janeiro, no máximo, o direito está preservado, tá? E essa taxação aí, entre aspas, né? Porque toda a questão discutida dentro da compensação da energia, dentro do sistema de compensação de energia, no qual a geração distribuída opera, foi a questão da cobrança do uso do fio. Então, essa cobrança do uso do fio também, ela vem ali resguardada no artigo 1º da Lei 14.300. E para quem lembra, né, lá atrás, a gente teve, antes da gente ter a Lei 14.300 como um marco legal da geração distribuída, vários projetos de leis que tentaram ali alterar a resolução e até mesmo outras minutas de outros projetos que traziam ali a manutenção do sistema de compensação de energia elétrica por 25 anos. Né? E como que veio isso na lei? Não veio mais escrito 25 anos. Então, logo lá no artigo 1º, parágrafo único, a gente tem isso também, que quem tiver feito ali o processo concluso, né, vai ter o seu direito adquirido preservado até o ano de 2045. Tá? Então, isso foi convertido, né, para essa questão de tempo agora. Então, até o ano de 2045. E, por último, aqui, a gente entende que esse direito adquirido, com todas essas ressalvas que eu fiz, não abrangem aquela questão que eu trouxe para vocês da potência. Então, se eu entrar com um novo projeto de micro ou mini geração distribuída após o período de carência, após a vacância, aí, com certeza, eu já vou cair nas novas regras de cobrança do uso do fio, que vem lá na Lei 14.300, o escalonamento e várias outras regrinhas ali para projetos acima de 500K e por aí vai, tá? Então, ficar atento a isso também. E eu trouxe para vocês aqui também a questão que o Hans mencionou anteriormente, né? Essa semana a gente teve várias novidades aí. Uma delas foi a portaria do Ministério de Minas e Energia, a portaria 50 de 2022, né? Uma portaria conjunta, inclusive, com outro órgão lá do Ministério de Minas e Energia, e fazendo aí a abertura do mercado livre para os consumidores de alta tensão, para os consumidores do Grupo A. Então, esses consumidores do Grupo A partir de 1º de janeiro de 2024, eles já podem ali escolher de onde eles vão comprar a sua energia. Então, eles já podem ser elegíveis ao mercado livre, né? Mas é qualquer consumidor a partir de 1º de janeiro de 2024? Não, com carga igual ou
né, inferior a 500 kW, eles têm que ser representados por agente varejista junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a Câmara que opera ali todo o mercado livre de energia, que é como se fosse um balcão de energia, né? Então, é um ambiente regulamentado, entre aspas, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E aí, complementando essa resolução aqui do Ministério de Minas e Energia, né, que é uma novidade aqui da nossa live, não vi quase ninguém falando sobre isso, a gente já tem uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a resolução 1011, desse ano de 2022, que traz ali justamente essa obrigação. Se eu tiver alguma representação de algum agente, essa figura do agente varejista, eu sou obrigado a ter essa representação, estar habilitado e, portanto, esse agente aqui, ele precisa estar credenciado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tá? Então, isso aqui é uma obrigação dessa resolução. Perdão, passei aqui sem querer, tá? Então, o que esse caso do comercializador varejista traz para a gente? Se ele não tiver ali representado, né, por esse agente, eles não podem entrar e aderir ali a esse mercado livre e aderir a um agente representando essa carga aqui, né, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. É como se fosse um requisito obrigatório. Então, essa representação aqui, inclusive, é o que fala aqui esse parágrafo único, que alude esse caput desse artigo aqui, ela vai ser exercida em nome e conta do agente de representação com exclusividade, tá? E isso é super importante, pessoal, porque o comercializador, nesse caso, quando ele vai operar no Mercado Livre, ele tem que obedecer às regras da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Tem que ser representado por um agente, tá? E até mesmo aqui na portaria 50, traz um pouquinho disso, como que vai ser essas regrinhas para atuar na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, mas sem explicar essa questão que eu trouxe para vocês da Resolução 1011 de 2022, tá? Tanto que a comercialização varejista nessa resolução aqui, ela tem um capítulo somente para ela, tá? Então, depois eu mando lá para o Hans, se quiserem disponibilizar para vocês, eu acho que vale a pena a leitura também. O que mais a gente teve de novidade ao longo dessa semana? Antes da gente voltar aqui, porque isso entrou como um parênteses aqui, eu explicando a Lei 14.300 para vocês, a gente teve também uma outra portaria que foi publicada, trazendo aí a consulta pública para projetos que possam migrar também, né, aí consumidores de baixa tensão para o Mercado Livre, mas a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, essa consulta pública foi através da portaria, que eu vou mandar lá para vocês, que é a portaria 690/GM do Ministério de Minas e Energia, e ela fala o seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2026, os consumidores atendidos em baixa tensão, com exceção daqueles integrantes de classe residencial e classe rural, poderão optar pela compra de energia elétrica de qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. E traz também uma outra regrinha, que a partir de 1º de janeiro de 2028, os consumidores atendidos em baixa tensão, integrantes da classe residencial e da classe rural, poderão optar pela compra de energia elétrica de qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, tá? Então, também já temos essa portaria aí, abrindo essa consulta pública para esses casos que eu acabei de citar para vocês. Voltando aqui na nossa Lei 14.300, que eu disse para vocês lá no começo, que eu ia falar dos novos modelos de negócio também. Então, a gente tem uma figura nova que veio lá no comecinho da lei também, logo no artigo 1º, inciso 3, falando ali de um novo consórcio de consumidores. Então, esse novo consórcio de consumidores de energia elétrica, que veio na Lei 14.300, tá, pessoal? Eu já vou explicar como que funciona o consórcio antigo. Eu posso reunir pessoas físicas e pessoas jurídicas nesse consórcio,
tá? Só que a maneira da gente incluir as pessoas físicas, porque o consórcio, tradicionalmente, a gente coloca pessoas jurídicas, CNPJs, né, que são empresas que se unem ali para aquele fim, aquele propósito específico, no nosso caso, de compartilhamento da energia, por exemplo. Mas nesse caso que a lei trouxe, que é novo, a gente tem a possibilidade, sim, de incluir as pessoas físicas, mas tem um momento oportuno para fazer isso, tá? Eu já vou explicar isso, falando exatamente a diferença do consórcio tradicional. Então, bem, vamos lá. Antes da Lei 14.300 ser publicada, a gente tinha o consórcio, que já rodava aí, que eram as duas espécies da geração compartilhada, o consórcio e a cooperativa. Esse consórcio tradicional, antes de vir a Lei 14.300, eu não podia reunir pessoas físicas. E eu tinha regrinhas específicas para seguir na elaboração desse consórcio. Como, por exemplo, eu tinha que seguir o artigo 278 e o artigo 279 da Lei 6.404, que é a Lei de Sociedade por Ações. Então, nessa lei, somente pegando esses dois artigos, eu não poderia mesclar pessoas físicas, tá? Então, quando veio isso na Lei 14.300, a gente tem uma maneira própria e certa de colocar as pessoas físicas. Não é na Constituição original daquele contrato de consórcio. Então, geralmente, as pessoas físicas vão ser linkadas ali, né, as unidades consumidoras representando as pessoas físicas, dentro do processo de conexão na distribuidora. Então, como que eu faço isso? Eu monto o meu consórcio, apresento o contrato de constituição para a distribuidora, apresento o cartão do CNPJ dele, porque esse consórcio ele é levado a registro, né, tanto novo como antigo, e depois eu linko ali as unidades consumidoras que vão ser as minhas pessoas físicas, tá? Eu não faço essa inclusão na junta comercial. Essa é a grande diferença. E o consórcio tradicional continua também valendo, tá? Então, hoje a gente tem, com a Lei 14.300, 5 espécies novas de geração compartilhada, tá? Então, a gente tem o consórcio e a cooperativa, que já existiam, que já eram os tradicionais. A gente passa a ter o condomínio voluntário, o condomínio edilício e a associação civil. Eu não estou nem colocando aqui esse consórcio novo, tá? Porque o consórcio novo, ele vem lá no artigo 1º, inciso 3. Mas se a gente colocar ele, a gente passa a ter aí, então, 6 modalidades, tá? 6 espécies novas de geração compartilhada, para vocês entenderem assim. E o que mais que a lei trouxe para a gente aqui, pessoal? Além da questão da diminuição da potência, né, para a fonte solar e eólica, ela trouxe aí a questão da TUSG, tá? Então, a TUSG, muita gente me pergunta, ela é vantajosa? Sim, ela é vantajosa. E por que ela é vantajosa? Porque ela é mais barata que a atual TUS de consumo, né? Ela representa, em média, aí 1/3 do valor da atual TUS de consumo. Veio isso expresso lá na Lei 14.300, mas como que eu vou aplicar e poder pleitear esse benefício da TUSG? Eu posso pedir de cara esse benefício? Não, não posso. Então, também tem um momento para ser feito esse pedido. E o momento para ser feito a aplicação dessa tarifa, que ela é mais benéfica para a geração distribuída, é no momento da revisão tarifária de cada distribuidora. Então, a gente também tem que ficar atento a essas regrinhas, porque, por exemplo, algumas distribuidoras, o processo de revisão tarifária ocorre de 4 em 4 anos, e outras acontecem de 5 em 5 anos. Tá? Então, por exemplo, no meu estado aqui, que é Minas Gerais, que a CEMIG, né, abrange a maior área de concessão aqui dos nossos municípios, né, que ela tem de 774 dos 853 municípios mineiros que a gente tem, então eu vou pedir esse benefício ano que vem, 2023, porque a revisão tarifária dela é de 5 em 5 anos, e a última foi em 2018. Então, ficar atento em relação a isso também, tá? As modalidades novas, eu já disse aqui para vocês, né, que são o consórcio, a cooperativa, o condomínio voluntário, o condomínio edilício e a associação civil, né, e não esquecendo também, pessoal, que para eu entregar energia para o meu cliente final, continua aquela regrinha. Então, continua tendo a obrigação de não comercializar a energia, então eu entrego essa energia através do quê? Do contrato de locação de equipamentos, tá? A figura do novo consórcio veio lá no artigo 1º, inciso 3, que é esse consórcio que reúne pessoas físicas e pessoas jurídicas,
E quando eu vou explicar essa parte de contratos lá no curso da Solarize, que depois vocês, inclusive quem estiver assistindo aqui hoje, tem desconto, né, Hans? Depois o Hans vai falar isso no final. Eu falo muito também dos contratos entre as partes. Então, tem ali um contrato que muita gente confunde, que, na verdade, eu não vou picar a minha usina em vários pedacinhos e sair locando ela. Essa locação, ela é virtual. Então, eu operacionalizo a minha planta solar ou a minha fazenda solar na geração compartilhada com estes modelos de contrato que eu trouxe hoje para vocês, né? Essas espécies novas aí, além do novo consórcio de consumidores de energia elétrica, tá? E tem também outros contratos aí que as partes podem negociar entre si, tá? Então, aqui eu falo um pouquinho do contrato de leasing, mas tem outros modelos de contratos também que eu falo no curso da Solarize. E aí, pessoal, a gente também não pode esquecer desse processo de conexão, principalmente que veio isso como um corte do meu direito adquirido lá na Lei 14.300, né? Quando eu falo corte, por quê? Porque o que vai ser me dado, né, o que vai me dar esse direito de conexão aí e ficar nas regras atuais é justamente o protocolo da solicitação de acesso. Então, por isso que essa modelagem aqui jurídica, junto com o meu processo de conexão, ela tem que acontecer junto, principalmente agora com a Lei 14.300. Né? O que a Lei 14.300 trouxe também de novidade? Não está aqui nos slides, né? Eu estou contando para vocês. Além de proibir a comercialização de pareceres de acesso, ela trouxe, porém, por um outro lado, a possibilidade de eu transferir a titularidade da minha usina. Então, esse desenho aqui exemplifica exatamente essa questão. Qual que é essa questão? Por exemplo, lá atrás, muita gente entrava com o processo de conexão no nome de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica qualquer e transferia lá na frente para um modelo de negócio escolhido, imaginando aqui, né, que fosse feita uma geração compartilhada, por exemplo. Eu podia fazer isso antes da Lei 14.300 ser publicada? Podia, mas não de maneira completa. Eu só poderia transferir a titularidade do meu processo de conexão depois da minha usina ligada. Essa era a regra que operava. E aí veio a 14.300, e o que a 14.300 trouxe para a gente? Eu posso transferir a titularidade da minha conexão, da minha usina, antes ou depois da usina conectada. Então, trouxe essa flexibilização também. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso também. Eu vou começar o meu processo de conexão de maneira correta, porque isso lá na frente vai me dar um ponto positivo para o meu processo jurídico e para o processo correr ali, né, de maneira legal e tranquila, não tem nenhuma pendência, tá? Isso também é uma observação que eu sempre faço. E aí, é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Antes de eu me despedir aqui, eu vou falar um pouquinho da nota técnica 41, como eu mencionei, os principais pontos que vieram ali de complementariedade à Lei 14.300, mas já deixo aqui o meu e-mail, meu principal e-mail, o meu WhatsApp, o meu e-mail corporativo e também tem todos os meus contatos aí com o pessoal da Solarize, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui dos principais pontos que eu separei 3 aqui da nota técnica 41 para vocês. O que ela trouxe de importante, por exemplo, para a gente pensar aí dentro desse conceito da Lei 14.300? Uma das coisas que ela trouxe foi a vedação de divisão central geradora. Então, continua sendo vedado isso, veio escrito isso lá na nota técnica 41. Isso é um assunto bem polêmico, né? Então, continua sendo feito esse critério aí objetivo da subdivisão, da questão dos terrenos, dos lotes, das matrículas e da questão correta societária. Então, a questão correta societária seria o quê? Justamente esse desenhozinho que eu trouxe aqui para vocês. Então, é importante eu entrar com uma sociedade de propósito específico, com uma pessoa jurídica dona ali daquele terreno, fazer o contrato de arrendamento do terreno, se o contrato não for, né, se, aliás, o imóvel não estiver numa escritura de compra e venda, ou for comprado. Então, é importante eu fazer isso para não caracterizar, por exemplo, subdivisão de usina, tá? Alguns processos de conexão até colocavam isso lá como um pré-requisito inicial. Se o terreno já foi objeto de subdivisão
Ou se, por exemplo, a matrícula já foi desmembrada, não poderia nem avançar com o processo de conexão. Várias distribuidoras faziam assim. Então, isso veio novamente ali na nota técnica 41, falando como que as distribuidoras vão observar esses critérios aí de subdivisão, de divisão, e o que elas têm que analisar e levar em conta, inclusive, para cancelar os projetos, tá? Então, tem que ficar atento nessa questão também. Outra coisa importantíssima que a nota técnica trouxe foi a garantia de fiel cumprimento. Então, a gente veio com essa garantia de fiel cumprimento lá na Lei 14.300, né, para projetos acima de 500K, principalmente, não é qualquer projeto, e veio a obrigatoriedade de apresentar em 90 dias essa garantia de fiel cumprimento, mas não veio a maneira de como aquilo deveria ser exigido, né? Deveria ser depositado num fundo, numa conta corrente, quem que ia fazer a gestão daquele fundo. Então, a nota técnica 41 veio esclarecendo esses pontos também da garantia de fiel cumprimento. Outra questão que permanece também na nota técnica 41, a vedação da comercialização do parecer de acesso. Isso veio claro ali, que continua não podendo, né? Então, conforme disposto no artigo 5º da Lei 14.300, trazida na minuta, né, dessa nota técnica ali, 41, no parágrafo 7º, continua sendo um grande desincentivo, né, a comercialização de orçamentos de conexão, que é essa comercialização aí de pareceres de acesso. Quem entrava com o processo de conexão para fins de especulação, por exemplo, e não desenvolvia o projeto. Isso continua sendo proibido, e quais as regrinhas ali que o regulador, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, vai ter que observar daqui para frente. Veio falando também como vai funcionar sistemas de armazenamento de energia. Veio falando as regras de aplicação dos serviços ancilares, que também dependiam desse preenchimento, né, que antes tinha essa lacuna na lei, então vai vir agora nessa minuta da resolução aí que vai preencher essas lacunas. E, por fim, aí veio falando também algumas questões lá do custo de transporte, né, cobrindo essa lacuna, excedentes, créditos de energia e vários outros pontos que dependiam dessa regulamentação aí, desse preenchimento por essa minuta, né, que vai ser transformada depois nessa resolução normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, para trazer ali o texto de maneira completa e como que as regrinhas vão ser aplicáveis dali para frente naqueles pontos específicos, tá? Era isso, então, que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Vamos deixar aí alguns minutinhos para as perguntas, Hans? E aí, se a gente Vamos, tiver sim. pergunta depois, eu fico à disposição no meu e-mail, tá, pessoal? Eu tenho uma pergunta especial, né? A gente está nessa transição da Lei 14.300, né? Que, na verdade, a partir do dia 7 de janeiro já começam as novas regras, e a gente até agora não conhece as novas regras. Então, isso, por um lado, para a gente é muito difícil, porque a gente não tem como planejar nada, planejamento financeiro, porque a gente não sabe como que vai ser. A nota técnica, ela dá até condições para, por exemplo, para compensação local, as condições são bem melhores do que a gente já havia imaginado, mas não tem nada definido. E ainda falta nesse processo, né, uma consulta pública para definir as regras, que leva no mínimo 45 dias. Então, para mim, eu não sou especialista nisso, mas eu vivo nesse ambiente há 9 anos agora, há 10 anos. Parece difícil a ANEEL concluir esse processo até o final do ano. O que você acha? Você acha possível ou vai ter prorrogação dessa fase de transição? Bola de Eu acho cristal? difícil também concluir esse ano, Hans. Eu concordo com você. Discordo num ponto, porque você é especialista do setor, sim, também, tá? E referência aí, muito admirável por muita gente. Mas, como você muito bem colocou, a gente tem que ter esse prazo aí razoável de trazer essa consulta pública para a sociedade, é um requisito legal obrigatório, tem que ter transparência, tem que ter publicidade a consulta pública. Ela chegou a ser pautada no dia 13 de setembro, num processo lá, tinham até indicado quem que ia ser o diretor, relator desse processo, e aí depois retiraram de pauta. Então, até ela voltar, via uma portaria, né, sendo aberta essa consulta pública para a sociedade entrar com as suas contribuições, né, vamos supor, em outubro, novembro, a gente não vai ter tempo hábil esse ano, não, concordo com você. Infelizmente, não, mas aí vamos torcer
para que isso não fique depois do carnaval, né? Que a gente consiga trabalhar isso o mais rápido possível no começo de 2023, né? Então, É, essa é a grande esperança aí. mas, na verdade, né, a única coisa que realmente faz sentido seria postergar tudo isso por um ano, porque neste momento eu não consigo, se alguém quiser montar uma usina, não tem a menor ideia como é que vai ser a questão financeira a partir do ano que vem. Neste momento fica muito difícil você começar com qualquer coisa que não, onde você não consiga dar entrada ainda neste ano, quando a usina é maior, né, 3 meses que está faltando é pouco prazo para você realmente concluir alguma coisa. Concordo. São poucas instituições que estão trabalhando aí nessa postergação desse período de vacância. Você tocou num ponto super importante, mas a equipe do INEL já está trabalhando nisso. A gente está só esperando passar o período de eleição para a gente vir com mais força nesse ponto. E aí, o que vier, né, combatendo a maré aí, por exemplo, se esse processo atrasar, isso é um ponto a nosso favor. A gente vai utilizar isso a nosso favor para pedir a postergação da lei desse período aí, que ele fique pelo menos por mais 6 meses, né, 12 meses, para as pessoas se adequarem e não serem pegas de surpresa também. Com certeza. Perfeito. Vamos às perguntas. O Ney pergunta se existe alguma regulamentação sobre o sistema de consumo direto com zero grid. Com zero grid ainda não. Eu vejo muita porta aberta, porque a lei agora fala sobre baterias e fala sobre a diferença entre tools de consumo e tools de geração. Então, ela abre muitas portas que a nota técnica é bastante confusa sobre baterias. Ela mistura consumo mensal com consumo diário. Por um lado, ela quer abrir baterias para fazer fazer um gerenciamento da geração. Por outro lado, ela quer fechar as baterias, porque a ideia dessa lei não é carregar as baterias a partir da rede para depois descarregar, então para economizar tarifa. Então não ficou nada claro nesse sentido. Isso tem que ser Exatamente. tirado a limpo. E aí a gente precisa de uma resolução normativa específica sobre esse assunto também, ou uma lei federal sobre esse assunto, né? E, na maioria das vezes, a história, principalmente do setor elétrico, foi construída assim. Primeiro vem o caso prático e depois vem a regulamentação para normatizar aquele assunto, né? Então, assim vai ser feito também, acredito, com o sistema de armazenamento de baterias. A gente tem algumas nuances disso e algumas resoluções da agência, né? Veio falando um pouco desse assunto na nota técnica, como o Hans comentou, mas exatamente isso por escrito, como que as regras têm que ser, a gente não tem ainda. Mas ótima pergunta e podemos construir isso juntos também, né, Hans? E contem conosco e contem com o Inel também. Perfeito. Tem aqui uma outra pergunta do Samsung, não tem o nome dele. Consigo arrendar 2 terrenos vizinhos um ao outro, instalar 2 usinas de 500 kW-pico e ligar a uma cabine primária de multimedição? De multimedição, não sei te dizer, mas vamos no primeiro ponto aí, vamos analisar esse terreno, né? Cada caso é um caso, tá, pessoal? Primeira resposta aí. Então, a gente não tem como pegar um terreno, mesmo que seja próximo, e falar que aquele terreno é uma subdivisão. Então, a gente tem que analisar primeiro a matrícula desse terreno, como que vão estar instalados esses projetos. A princípio, 500K com 500K somando mega aí, não tem muito risco para ser considerado subdivisão, mas a gente tem que analisar, assim, como que vai ser esse terreno e como que vai ser o compartilhamento aí dessa questão da subestação ou como que ele quer fazer essa conexão, né? Ou esse tráfego, por exemplo. Tem que ver as normas técnicas da distribuidora também, se permitem aquele compartilhamento ou aquela outra sugestão que ele vai dar para aquela conexão. Mas, a princípio, já que eu falei também de subdivisão, a gente falou de terreno, a questão da subdivisão mais escancarada seria no seguinte sentido, né? Se eu quiser tentar subdividir uma usina para não pagar, por exemplo, alguns estados que têm um benefício fiscal, né? Então, hoje a gente tem claramente Minas Gerais, Rio e Espírito Santo, que concedem isenção até 5 megas, e para os casos de geração compartilhada também,
para projetos aí de geração compartilhada. Então, se eu pegar um estado que não tem esse benefício, por exemplo, Paraná, e montar uma usina lá de 5 mega, e eu tentar subdividir em várias 5 plantas de 1 mega, aquilo ali, descaradamente, a distribuidora vai falar que eu estou tentando burlar o pagamento da demanda contratada. Por quê? Porque lá não tem o benefício fiscal. Então, até mesmo nesse sentido de subdivisão de usinas, ele está atrelado a outras questões. Então, a gente tem que observar isso também. E já que eu falei do benefício tributário de Minas, né, esse especificamente, que vai até 5 megas ali para projetos de geração distribuída e geração compartilhada também, junto à carga, ou compartilhada, ou autoconsumo remoto, né, que veio, inclusive, esse conceito novo na lei, a gente teve o benefício de Minas Gerais agora estendido, prorrogado, tá, Hans, até 2032. Ele corria o risco de findar agora no final desse ano, 2022, né, dezembro de 2022, e em função de um convênio aí 68 do CONFAS, que já tinha sido assinado em março desse ano, e complementando com outras questões aí, a Lei Complementar 160, que trata dessas distorções aí de guerra fiscal, a gente teve a ampliação desse benefício aí sendo prorrogado por mais 10 anos. Então, provavelmente, o estado do Rio, que copiou a legislação de Minas, que tem isenção até 5 megas, e o Espírito Santo também devem prorrogar por mais 10 anos, tá? Maravilha. Luiz Frank perguntou, atualmente quem consome X kWh utiliza o crédito de X kWh ainda paga o custo de disponibilidade. Na COT 12.200 não existirá essa cobrança dupla. A pergunta é, isto valerá para os antigos também? Ótima pergunta. Exatamente isso. Na Lei 14.300 não tem mais a cobrança em duplicidade do custo de disponibilidade. Mas o que ele levantou aqui é um caso típico de advogado. Eu discuto isso com meus outros amigos advogados. Então, se você acha que você pode ter esse direito aí, uma vez que essa norma ela é mais favorável, para você ter esse respaldo aí tem que ser só uma judicialização. Então, por exemplo, se eu quiser pleitear esse benefício, aí eu vou ter que brigar com a distribuidora. Como que eu faço para brigar com ela? Eu tenho que entrar com uma ação judicial, demonstrar que veio uma lei mais favorável e aí pedir uma retroatividade daqueles valores pagos. É impossível conseguir isso? Não, não é impossível, mas vai ter uma dificuldade ali de provar, né, uma lutazinha naquele processo mesmo de judicialização. Mas é um ótimo ponto levantado, tá? Mas não veio também falando sobre isso na Lei 14.300, como que fica o para trás, né? Só fica falando dali para frente, não vai ser cobrado mais em duplicidade. Mas muito bom o seu levantamento. Outra pessoa me perguntou aqui da questão, vou ler essa pergunta aqui, Hans, que eu achei interessante, tá? É uma coisa que muita gente me pergunta. Falou aqui, a isenção, Geraldo, a isenção fiscal do ICMS no Rio de Janeiro não é procedido nem pela Light, nem pela Enel. Então, ele pergunta aqui como fazer nesse caso. Nesse caso aqui, você pode fazer cumprir a sua lei, mas você não vai entrar na justiça contra as distribuidoras. Por quê? Porque o ICMS ele é de competência estadual. Então, você tem direito a esse benefício. O Rio de Janeiro tem uma lei estadual específica sobre esse assunto, que é a Lei 8.922, de 2020. Mas, se você quiser pleitear esse direito seu, você tem que entrar com uma ação judicial contra a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio e invocar essa lei. Vale a pena? Vale a pena. Vários clientes meus do estado do Rio de Janeiro já fizeram isso e a maioria conseguiu, tá? Depois, se quiser, me procura lá no privado que eu te oriento, tá, Geraldo? Quer fazer mais 2 perguntas aí, Hans? E a gente deixa o resto para os... Você tem horário para sair, né? Luciano, se a cobrança ao consorciado, o consumidor não pode ser por unidade de quilowatt-horas consumido, como fazer essa cobrança variável e na proporção do consumo, como remuneração por locação? Ótima pergunta também, Luciano. Eu falo muito isso na minha parte de contratos lá na aula com a Solarize.
Então, o contrato de locação de equipamentos também eu não vou colocar ele atrelado no valor em unidades por energia. Então, ficar sempre atento ali, um valor fixo no meu contrato de locação, mas eu posso colocar uma cláusula ali e estabelecer uma regra de algum valor variável. Por exemplo, eu posso acompanhar a tarifa da distribuidora, isso é legal, isso é permitido. Eu posso colocar um reajuste ali semestral ou anual, ou eu posso criar uma outra regrinha não atrelado à energia, mas, por exemplo, fazendo um outro contrato. Eu posso cobrar um adicional ali no contrato de operação e manutenção? Posso, tá? Mas, geralmente, essa variação aí e esse reajuste, ele pode ser feito. Eu não posso atrelar, como você muito bem disse, veio mantendo isso também na Lei 14.300, em reais por unidade de energia. Nem a questão do contrato de locação de equipamentos, nem a locação do terreno, tá? Ou o arrendamento do terreno. Então, tem que ser sempre o valor fixo em reais, tá? Com essa ressalva que eu fiz aí. Estou vendo aqui que tem um companheiro nosso do INEL aqui, que é o Renato Zimmermann. Boa noite, Renato. Renato, obrigada pela participação. O Renato é coordenador, Hans, de vários integradores, Brasil afora, aí, contribui muito também pelo INEL. Você quer fazer alguma pergunta, Renato? Ah, ele está sem microfone. Então, tá bom. Então, Boa mas a noite. última... Oi, boa noite. Conseguiu. Boa noite, estamos ouvindo bem, obrigado aí pela abertura do microfone. Realmente, doutora Marina, a disputa aí com a agência reguladora em relação à normatização ainda está engatinhando, né? E os temas também levantados aqui muito bons, parabéns, doutora Marina, Hans, pela oportunidade de trazer esse conhecimento. Tem a questão também da baixa tensão, né? Tem a questão muito ligado aqui ao Rio Grande do Sul, que é a questão das permissionárias. Também o pessoal tem muito projeto parado. E também nós temos uma característica aqui, que é a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE. Não sei se tem muito pessoal do Rio Grande do Sul, dessa área, é um perfeito caos. Nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul os projetos que estão entrando na concessionária, não tem outra palavra senão caos. Projeto que vai por e-mail, não ganha protocolo, não some o projeto, tem que encaminhar de novo, daí começa novo prazo, e essa é a realidade que os integradores aqui do Rio Grande do Sul estão sofrendo junto a essa concessionária, e as 11 permissionárias que pegam uma grande área do Rio Grande do Sul também, estão de braços cruzados, simplesmente esperando que se faça a regulamentação da lei, né? Enquanto não tiver regulamentação, eles não vão cumprir qualquer abertura nova, né? Então, queria fazer esse adendo, doutora Marina, obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Renato. É isso mesmo. Infelizmente, o que o Renato falou é verdade. Algumas distribuidoras utilizam aí, né, de um desconhecimento, ou vou até usar uma palavra forte aqui, mas é verdade, uma má fé, alegando que não vão cumprir a lei porque ainda não está regulamentado o processo ou não veio uma resolução normativa da ANEEL. Então, é importantíssimo a gente trabalhar nisso. O INEL trabalhou muito esse ano, não, muito mesmo, o Renato participou disso, a gente fez uma entrega para a ANEEL, entregamos para o diretor-geral, doutor André Peptoni, antes dele sair da ANEEL e para Itaipu, que foi maio desse ano, um relatório ali que a gente pontuou
cada distribuidora os principais problemas de conexão com abusos, com questões regulatórias que não estavam sendo cumpridas. Então, quando vier essa resolução, vai ser um grande alívio para o setor, a gente precisa ficar em cima deles, igual o Hans falou aí, para a gente tentar fazer isso esse ano, né? Apesar da gente ter o contratempo aí de eleição e do próprio prazo de abertura da audiência pública, mas temos que ficar atentos em cima, contribuindo e cobrando, né? Dos órgãos ali que a gente precisa de cobrar. E batendo na porta mesmo, indo lá, fazendo pressão e demonstrando que isso precisa ser regulamentado o mais rápido possível, com certeza. Muito obrigada. Eu acho que até a gente tem que, na nova legislatura, trabalhar para ter multas para as concessionárias, igual existe para a telefonia, para outras áreas, né? Para a Anatel funciona, quando você reclama na Anatel, depois a Telefônica te retorna rapidamente, então a gente precisa algumas alavancas no mesmo sentido no setor elétrico também, mas já é um projeto um pouco maior, mas acho que a gente tem que correr nessa direção, porque os abusos são muito fortes, e a ANEEL não está fiscalizando. Até que ela tem fiscalizado muito, tá, Hans? Eu acompanhei isso depois, o Renato também. Eles fizeram fiscalizações em algumas distribuidoras, fizeram aqui na CEMIG, né, no meu estado, o Matar passou esse relatório para a gente, e agora a gente vai retomar esse processo também, acompanhando ali o que foi feito, tá? Então, começaram a fazer, mas depois de serem provocadas também. Filha, bom saber. Eu queria aproveitar também e fazer um adendo em relação à valoração dos benefícios da GD, que está previsto lá na Lei 14.300, que a gente também está engatinhando nesse processo, né, doutora Marina? O INEL fez as contribuições lá para consulta pública, e agora o CNPE, o Ministério das Minas e Energia, vai definir quais diretrizes serão utilizadas. Isso também é muito importante para o nosso setor, Hans, porque esse número, primeiramente, ele tem que ser positivo, né? E ele vai reduzir o impacto do fio B. Então, se a gente conseguisse aí 8% de valoração dos benefícios da GD, a gente teria lá uma cobrança de 30% de fio, lá em 2029, menos 8%. Ou seja, a gente teria uma redução ali no impacto do fio, graças ao trabalho de conseguir comprovar que benefícios a geração distribuída está trazendo para o sistema elétrico brasileiro e também para a sociedade brasileira como um todo. Maravilha, né? Isso são Exatamente. Obrigada, Renato. Pessoal, eu tenho um outro compromisso agora, eu vou agradecer todo mundo, agradeço o Hans. Se tiver mais alguma pergunta, Hans, por gentileza, encaminhe no meu e-mail, que eu vou fazer questão de responder todas elas. E também fica aqui o meu convite para vocês deixarem aí, né, os comentários de vocês e não perderem o nosso curso. A gente vai ter um curso agora segunda e terça, que eu vou explicar tudo isso, muito mais, né? A parte de modelos de negócio, as questões de regras tributárias, societárias, né? Essa modelagem aí dos projetos e as novas questões também que já vieram com a Lei 14.300. Então, não percam aí o desconto promocional, inclusive, de quem assistiu a live hoje. Perfeito. Eu vou ainda mandar um e-mail para quem participou aqui, vou colocar teu e-mail também para poder colocar perguntas, pode ser? Sim, pode, claro. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo e ótimo final de semana. Muito obrigado, Marina, como sempre, esclarecendo muito seu conhecimento, muitos anos aqui nessa luta, muitos anos nesse envolvimento diário aqui no setor. É sempre muito esclarecedor falar contigo, e muito obrigado. E aí, um bom fim de semana para todo mundo. Obrigada Hans. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.